Bom dia, queridos. Bom dia a todos. Minha câmera tá pedindo aqui. Bom dia a todos, queridos. Deus abençoe a cada um que está aqui presente. Mais uma vez eu quero agradecer, né, pelo privilégio de poder estar aqui com os irmãos. E nesse momento, né, nesses 3 dias que nós estaremos juntos, nós iremos tratar de um assunto muito importante para o povo de Deus nos últimos dias. Vai ser bom essa sequência de 3 dias, porque nós teremos tempo para realmente nos aprofundar, né, na palavra do Senhor. Eu quero agradecer ao irmão Alfredo também pelo convite. Eu aceito sim o convite, vai ser uma bênção, com certeza, levar a mensagem do Senhor, né? E estamos juntos aqui agora, né? Quero agradecer mais uma vez de estar aqui com os irmãos e estou muito feliz de poder compartilhar com vocês esse assunto, né? O título das nossas meditações que nós iremos fazer hoje e amanhã e depois também é os concertos de Deus, né? Nós iremos entender sobre a aliança de Deus. Eu peço aos irmãos, quem tiver lápis ou caneta, né, e um papelzinho, para poder fazer algumas anotações, vai ser de extrema importância, tá bom? Que a gente vai. Vou abrir para vocês um slide. Eu já posso compartilhar aqui o slide? Deixa eu ver aqui. Já sim. Hoje só tem 3 slides. Nós iremos abrir mais os textos bíblicos aqui juntos, mas eu quero mostrar para vocês uma citação. E aí nós iremos abrir a palavra do Senhor. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer mais uma vez uma oração. Se os irmãos puderem me acompanhar, eu vou fazer só mais uma oração aqui pelo abrir da palavra, tá bom? Aí quem puder orar comigo junto, vamos orar. Vou só me ajoelhar aqui rapidamente. Oremos juntos só pela abertura da palavra. Oremos. Querido Pai Celeste, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco nessa reunião. E agora a tua palavra vai ser aberta, então por isso, Senhor, pedimos que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Estamos aqui, Pai, para ouvir a tua voz, Senhor, para que o Senhor fale conosco. E que assim seja, ó Pai, mediante o abrir das Escrituras, e que o Espírito Santo fale aos nossos corações individualmente. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A irmã está perguntando aqui se está embaçado a minha câmera. Minha câmera está embaçada aí, gente? Ou vocês estão conseguindo me ver tranquilamente? Tá tudo certo. Tá tudo bem. Pronto, tá tudo certo. Ok. Meus amados, nosso texto central agora pela manhã está em Gênesis capítulo 15. Vamos abrir juntos Gênesis capítulo 15. E aí eu vou falar algumas coisas aqui de início, né, para a gente dar uma introdução, para a gente começar a captar o que a gente vai falar nesses 3 dias, tá bom? E aí quem já tiver com a caneta na mão, eu vou pedir que já anote isso que eu vou falar agora no início, porque é muito importante no decorrer das nossas mensagens, tá bom? Vamos abrir em Gênesis capítulo 15. Olha só, o título, né, das nossas lives vão ser esse: Os Concertos, segundo a luz da terceira mensagem angélica. Então, nós sabemos que os adventistas do sétimo dia, né, eles foram chamados para levar as 3 mensagens angélicas, né? E as 3 mensagens angélicas, né, compreendem também o evangelho eterno. Então, nós precisamos levar ao mundo o evangelho eterno. Agora, o que é verdadeiramente, né, esse evangelho eterno? O que é que compreende o evangelho eterno em si? É isso que nós iremos falar nesses 3 dias. Para que a gente possa compreender os concertos à luz das 3 mensagens angélicas, nós temos que entender como que se entende normalmente os concertos, né, para que a gente possa estabelecer essa diferença do evangelho eterno para esse outro evangelho que não é eterno, né? Existe um evangelho que não é eterno. Então, olha só, eu queria primeiro falar com vocês, antes da gente passar para Gênesis 15 propriamente dito, eu queria falar o nome de um teólogo antigo, né? Quem quiser anotar, é um homem chamado John N. Darby, ou John Nelson Darby. Esse Darby, deixa eu só colocar o carregador aqui no notebook. Esse Darby é escrito assim, D-A-R-B-Y. John Darby.
Olha só a importância da gente falar sobre ele, né, e sobre a visão que ele traz para o cristianismo. John Darby, gente, ele foi um teólogo do passado que a teologia dele, ela ganhou uma aceitação imensa dentro do cristianismo, porque ele dividiu a era cristã, a era, né, humana, em 7 dispensações. Talvez você possa ouvir agora o que eu vou falar e pensar assim, olha, eu nunca ouvi isso. Só que isso, muitas pessoas, né, não conhecem o John Darby, o que ele falou, só que vocês vão ver como isso está hoje arraigado, né, dentro do cristianismo em geral. E a gente vai começar a perceber a diferença do evangelho eterno para o outro evangelho. Então, olha só, John Darby, ele foi um teólogo lá do passado que ele criou, né, essa ideia das chamadas 7 dispensações. O que é isso? Que o mundo, né, a história do homem, ela foi dividida em 7 dispensações, ou seja, 7 formas que Deus tratou com a humanidade, né? Então eram 7 períodos em que características desses períodos eram exclusivas daquele período, né? Então ele começou a dizer que haviam 7 dispensações. Quais são as 7 dispensações que ele traz? Então, quem puder anotar, eu vou pedir que anote, que a primeira, são 7. A primeira dispensação que ele traz é a chamada dispensação da inocência. O que é essa dispensação da inocência, ou seja, o período de inocência? Que vai lá do período entre o fim da criação, ali em Gênesis 2, verso 1, até a queda do homem. Então, esse primeiro período, ou primeira dispensação, de acordo com Darby, ele vai do fim da criação até a queda do homem. Ou seja, de Gênesis 2, 1 até Gênesis 3, 7. Né? Então, esse ele chama o período de inocência. Então, essa é a chamada primeira dispensação. Então, quem anotou aí, ok. A segunda dispensação, qual é a segunda dispensação? A segunda dispensação é a chamada dispensação da consciência. Porque depois que o homem cai, né, o homem entra agora em uma nova fase. Isso aqui, lembrando, estou explicando a visão do dispensacionalismo. Né? Então, a segunda fase, ou segunda dispensação, é a chamada dispensação da consciência. Essa dispensação da consciência, ela vai lá da queda do homem, desde que Adão caiu, até o dilúvio. Ou seja, vai de Gênesis 3:7 ali, até Gênesis 7:24 ali. Né? Então, compreende essa segunda dispensação, ou chamado segundo período da história da Terra. Depois desse período, então, nós temos a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, e a terceira dispensação, que é chamada de governo humano. Ele chama essa como sendo a terceira dispensação. E essa terceira dispensação, ela começa quando? Começa após o dilúvio. Por quê? Quando Deus enviou o dilúvio, né, que as águas baixaram, a partir dali Deus começou o quê? A repovoar a terra. Os seres humanos tinham que repovoar a terra a partir de Noé, né? E aí começou-se os governos. Então, a fase de governo humano, ela vai do dilúvio até Babel. Então, de Gênesis 9, verso 1, até Gênesis 11, verso 9. Né? Esse é o chamado terceira dispensação, ou terceiro período, certo? E depois disso, então, nós já passamos pela primeira dispensação, de acordo com Darby, que é a inocência, a segunda dispensação, que é a consciência, e a terceira dispensação, que é o governo humano, certo? E nós vamos passar agora para a quarta. A quarta dispensação, para Darby, é a dispensação patriarcal. Ou seja, Deus estava ali lidando com o povo na dispensação do governo humano, ou seja, ele permitiu aquilo ali, mas como deu errado, Deus agora vai passar para uma nova dispensação. E essa nova dispensação é o quê? Ele vê Abraão, né, como sendo um homem ali que ele vai chamar para poder abrir uma nova dispensação para o mundo, ou seja, uma nova forma de Deus lidar, um novo plano de Deus para o mundo. E aí Deus aí chama Abraão, e essa era patriarcal, ou dispensação patriarcal, ela começa ali com Abraão, né, quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, e vai até Moisés. Então, a era patriarcal, a dispensação patriarcal, segundo Darby, vai de Abraão, do chamado dele, até Moisés, ali em Êxodo 20, especificamente até o Sinai. Né? Essa é chamada a era patriarcal. Então, inocência, consciência, governo humano e era patriarcal.
Até aqui já foram 4 dispensações. E aí vocês vão começar a entender como, de fato, o mundo cristão anexou isso realmente, né, no seio do protestantismo, no seio do cristianismo, e a gente vai ver quais são as implicações disso. A quinta parte agora, o chamado quinta dispensação, se os irmãos estiverem anotando, é a mais conhecida. As 2 próximas são as mais conhecidas, que é a quinta dispensação, é a chamada dispensação da lei. E essa dispensação da lei, Darby, né, ele vai explicar que essa dispensação da lei começa com a entrega da Torá, que ali se inicia a chamada dispensação da lei, em Êxodo 20, e essa dispensação da lei, ela vai até o Calvário. Ou seja, do Êxodo, ali, Êxodo 20, né, da entrega da Torá, da lei, dos 10 mandamentos, depois quando Moisés escreve o livro, até, digamos assim, João 19, né, João 19, lá no verso 30, quando Jesus morre no Calvário. E aí segundo Darby, agora, quando Cristo morre, acaba a dispensação da lei e começa uma nova dispensação, que é chamada dispensação da graça. Então, a dispensação da lei passou, que foi a quinta. E agora o ser humano entra agora em uma nova dimensão, uma nova forma de Deus lidar com o ser humano, que é chamada dispensação da graça, certo? E essa dispensação da graça, ela começa quando especificamente? Bom, mais especificamente, ela vai ali do Pentecostes, né, até o arrebatamento da igreja. Né? Ela vai do Pentecostes ali, quando os discípulos recebem o Espírito Santo, até o final da história da igreja, que é quando a igreja finalmente vai ser arrebatada, né? Segundo a visão do arrebatamento que se tem. E, por fim das contas, a última dispensação de Darby é a dispensação do milênio. Essa é a 7ª dispensação. Que a dispensação do milênio vai começar com a volta de Jesus, né? E quando os salvos vão ficar lá 1000 anos no céu e tudo isso. Só que, na verdade, né, esses 1000 anos aí, eles realmente entendem como sendo literais mesmo, né? Mas que vai se dar início com a volta de Cristo. Exato. Então, olha só que coisa interessante. Diante disso tudo, né, diante das dispensações que nós vimos, né, claro, nosso intuito não é estudar cada uma delas, não. O intuito aqui é que a gente pudesse compreender que elas existem e entender qual o impacto no cristianismo que existiu a partir das teorias dele, né, de Darby. Porque aí depois de Darby vieram outras pessoas, né, que deram ênfase a essa teoria, né, como Scofield e outros que tem até uma Bíblia de estudo e tudo isso, que outras pessoas começaram, né, a dar efusão a esse pensamento. Só que no cristianismo em geral isso acabou se arraigando. Então, é muito comum hoje nós ouvimos assim, ó, vou dar um exemplo, para a gente ver como isso é arraigado. Ah, isso aqui não é necessário não, porque nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Então, de onde surge uma visão como essa? Surge de John Darby, porque de acordo com a teoria de John Darby, o ser humano ele viveu em 7 dispensações. E o que está sendo estabelecido em uma dispensação anula a dispensação anterior. E não é necessário as coisas da antiga dispensação. Então, como se dividiu a dispensação da lei daquele início até a cruz do Calvário, né, do Sinai até a cruz do Calvário, logo, necessariamente, se diz o quê? Agora que se passou, né? Agora que se passou esse período, não é mais necessário a lei, né? E aí se diz que estamos no tempo da graça, que não é mais necessário a lei. Então, essas são as visões da dispensação. A partir daí também se entrou, né, em uma concepção acerca dos concertos. O que é concerto, gente? Concerto é uma coisa que pacto ou aliança. Então, essa visão, né, dispensacionalista, ela passou a influenciar também, né, a visão que as pessoas teriam sobre o quê? Sobre o pacto de Deus. A antiga aliança e a nova aliança. Tanto é que se chama de teologia do pacto e teologia da nova aliança, a partir de Darby. Que ele diria o quê? Bom, Deus fez um pacto
no passado, que é a antiga aliança, mas essa antiga aliança passou por completo, né? E agora estamos na nova aliança. Então é muito comum agora o entendimento que se dá ao pacto de Deus, aos concertos, ser assim. Bom, Deus tinha um concerto com Moisés, Deus tinha um concerto antigo, que começou com Moisés. Queridos, é muito importante isso. Se você estiver anotando, eu peço que você anote isso. Qual é a ideia que se tem em relação aos concertos? É que o concerto antigo, a antiga aliança veio primeiro, e que essa aliança começou com Moisés, então a antiga aliança começa com Moisés, e a nova aliança começa a partir de Cristo, dali para frente. Então, dentro da visão dispensacionalista, a antiga aliança perdurou de Adão até Cristo, e de Cristo para frente estamos na nova aliança, logo tudo da velha aliança passou. Essa é a visão da teologia, né, do pacto e da nova aliança. Como agora, né, agora que a gente entendeu isso e a gente vê que essas visões, né, elas estão amplamente arraigadas dentro do cristianismo em geral, que é daí que surge, por exemplo, a questão do sábado, né? O sábado é necessário guardar ou não? O que é que normalmente se ouve? Ah, mas está no Novo Testamento? Isso é interessante, porque as pessoas às vezes têm isso na mente, só que elas não sabem de onde vem. Por exemplo, quando a pessoa pergunta, mas isso aí está no Novo Testamento? Ou seja, para provar que é necessário a pessoa guardar ou não, claro, a gente sabe que tem, mas essa não é uma verdadeira posição a se tomar. Não, está no Novo Testamento, se não tiver no Novo Testamento, não vale. Por que que a pessoa raciocina dessa forma? Porque essa é uma visão dispensacionalista, ou seja, se está no Antigo Testamento, essa é a dispensação passada, não serve mais. Nós estamos numa nova aliança, ou seja, numa nova dispensação. Então, a dispensação antiga não vale. Ou seja, também se divide aí, dentro dessa visão de Darby, se divide Israel e igreja. Então, para Darby, nesse sentido, na visão dispensacionalista, Israel é Israel, ou seja, fica lá no passado, as leis eram para Israel, tudo aqui para Israel, e divide-se com a igreja. Então, a igreja agora tem novas leis, novos mandamentos, que não tem a ver com Israel. Percebe? Então, isso é muito importante da gente entender, porque a gente vai começar a ver, queridos, inclusive o livro base que eu estou utilizando para poder trazer para vocês que a gente vai falar é o livro O Concerto Eterno, tá bom? E a gente vai trazer nesses 3 dias trechos assim espetaculares. Para mim esse é um dos melhores livros que já foram escritos, com certeza. E a gente vai tratar sobre esse assunto da forma como Deus enviou a luz para nós, tá bom? Então, vamos entrar em Gênesis capítulo 15, porque nós iremos começar a entender então. Eu quero começar aqui, ó, lendo essa citação para vocês da Signs of the Times, da Present Truth, perdão, a revista Verdade Presente. E olha só o que é que diz aqui, no dia 18 de junho de 1896, quando fala sobre o pacto com Abraão, ou chamado concerto. Então, quando a gente vê a palavra concerto eterno, concerto é a mesma coisa que pacto ou aliança, tá bom? Então, olha só o que é dito aqui, ó. Assim, vemos que a realização desse concerto eterno com Abraão foi simplesmente a pregação do evangelho eterno do reino e a garantia para ele de uma parte nas suas bênçãos. A promessa a Abraão era uma promessa do evangelho e nada mais. E o concerto era o concerto eterno do qual Cristo é mediador. Meus amados, se Deus permitir, nesses 3 dias nós iremos começar a realmente enxergar as glórias do concerto eterno de Deus. Por quê? A visão que nos é passada, né, no livro Concerto Eterno especificamente, né, é extremamente maravilhoso. Né? Eu não vou me deter agora em falar quão maravilhoso é o livro e as visões que são trazidas, porque nós iremos perceber isso, né, se Deus permitir, ao longo desses 3 dias. Então nós iremos começar a enxergar o Antigo Testamento de uma outra forma, de uma forma mais profunda, e nós vamos realmente começar a enxergar Cristo ali, né, e começar a entender algumas coisas que são necessárias no entendimento do Evangelho eterno. Tá bom? Então vamos começar a ler Gênesis capítulo 15. Eu até coloquei aqui no slide, mas quem tiver a sua Bíblia aberta, peço que leia comigo Gênesis capítulo 15, porque no slide eu botei só aqui do verso 9 ao 11, mas a gente vai ler do verso 1, tá bom? Gênesis capítulo 15. Gênesis 15, no verso 1, diz assim: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão,
eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Vamos parar aqui, só para a gente compreender tudo que a gente está lendo bem direitinho. No verso do capítulo 15, no verso 1, aqui diz que Abraão, né, Deus aparece para ele e diz assim, Abraão, não temas, eu sou teu escudo, eu sou teu galardão. Essa fala de Deus, gente, tem um contexto. Por que Deus falou isso para Abraão? Porque se você for ler Gênesis 14, o que aconteceu foi o seguinte, né? Estava tendo uma guerra de reis ali, né? Digamos assim, uma guerra mundial entre várias nações. E essas nações, elas estavam, né, em marcha ali, né? Se levantando uma contra as outras. E nessa história entrou o parente de Abraão, Ló, que foi levado. E Abraão se viu obrigado a entrar nessa guerra, né? Para poder resgatar o seu parente. E depois que ele retorna, Abraão, né, depois que ele volta da matança dos reis, certamente o que foi que aconteceu? Bom, ele realmente foi muito corajoso em ir lá, né, ajudar o parente dele, mas quando ele retorna, certamente na cabeça de Abraão estava passando vários pensamentos, né, tipo assim, olha, eu consegui fazer isso, mas eles podem retornar aqui, aqueles reis, né, para me matar, eles podem retornar aqui para poder, né, acertar as contas e tudo. Então, Abraão, provavelmente nesse período aqui que ele estava aqui, né, ele estaria, certamente ele estava com a mente fervilhando, né, de pensamentos em relação ao futuro. E aí Deus, no capítulo 15, no verso 1, depois desse contexto da guerra, Deus aparece a Abraão e diz, Abraão, não temas. Ou seja, não fique com medo, Abraão, porque eu sou o teu escudo, né? Deus dá a garantia para Abraão de que ele estaria com ele ali naquele momento e que não permitiria que acontecesse nada de mal com ele. E aí no verso 2, Abraão diz assim, ó, então disse Abraão, Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Verso 5. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Verso 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Verso 8. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E aí agora os últimos versos que eu botei aqui no slide. Verso 9 a 11, diz assim, e disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Meus amados, esse é o texto base. E pela graça de Deus, vamos aprofundar nisso aqui. Nós iremos começar a entender, gente, nesse tempo que estaremos juntos, estaremos abordando como verdadeiramente Deus começou a mostrar o evangelho aqui em Abraão. O que eu acho interessante é, eu comecei a despertar para esse entendimento de realmente perceber o evangelho eterno, nesse sentido de que ele realmente é eterno, que Deus sempre pregou o mesmo evangelho, quando eu li uma citação, acho que foi de Prescott, onde ele falava, né, que o pacto que Deus fez com Abraão era o evangelho eterno, que Deus estava ali pregando o evangelho eterno para Abraão. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei assim, como assim? Deus estava pregando o evangelho para Abraão. Foi quando eu realmente comecei a ler o livro Conceito Eterno, eu comecei a entender, de fato, isso. E aí eu quero começar a ver aqui com vocês exatamente esse ponto. Nós iremos tratar detalhe por detalhe aqui de Gênesis 15, que a gente leu, para a gente começar a perceber realmente Deus mostrando o evangelho da graça para Abraão. Por quê? Porque dentro do que a gente falou no início, lembra só, a gente começou com aquelas visões de Darby para a gente começar a realmente entender a diferença do evangelho eterno para o outro evangelho que se tem pregado. Por quê? Dentro da visão do evangelho que se tem pregado, a partir dessa teoria dispensacionalista, o evangelho ele tem o seu período. E quando é que começa o período do evangelho? Bom, basicamente de Mateus para frente na Bíblia, né? O evangelho propriamente dito começa quando quem ouviu o evangelho a partir de Jesus. Jesus vem, começa a pregar o evangelho, os discípulos começam a pregar o evangelho, e quando eles falam assim, fale para mim do evangelho, como né, se ouve, por exemplo, assim, não, eu não quero ouvir falar de Antigo Testamento, só quero falar sobre o evangelho. Então me fale sobre o evangelho. Ou seja, a noção que se tem de evangelho é de Mateus para frente. Só que, queridos, eu peço que vocês abram comigo agora Romanos 4. Nós segura a mão aqui em Gênesis 15, e nós iremos aqui para Romanos 4, para a gente começar a ver a beleza, né, e a glória do evangelho de Deus.
Onde é que estava o Evangelho de Deus? Olha só que coisa maravilhosa. 2 textos que nós iremos abrir, Hebreus 4 e Romanos 4, tá bom? Vamos até abrir Hebreus primeiro. Segura a mão aqui em Gênesis 15 e vamos para Hebreus capítulo 4. Hebreus, no capítulo 4. Hebreus 4. Hebreus capítulo 4. Ok? Hebreus capítulo 4, no verso 1 e 2, que diz assim, ó. A versão que eu estou usando, gente, é a Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Diz assim: Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Meus amados, olha que coisa. Aqui o autor de Hebreus ele está dizendo assim, olha, temamos, né, que porventura deixada a promessa para a gente, aconteça com a gente o que aconteceu com eles lá no passado, com Israel, né? Olha o que ele diz no verso 2. Atente bem direitinho porque ele diz no verso 2, ó. Porque também a nós, quem são nós? Nós mesmos, né? Nós que estamos aqui lendo. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. A eles quem? O Israel antigo, né? A igreja do deserto. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. Boas novas é o quê, gente? Qual o nome? O nome boas novas é o quê? Evangelho. Evangelho significa boas novas. Então, ele está dizendo assim, ó, porque também a nós foi pregado o evangelho, ou seja, as boas novas, como a eles. Ou seja, eles também ouviram o evangelho. Percebe? Então, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Só que o que foi que aconteceu com eles no passado? Ele vai dizer, ó, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, a questão do Israel lá antigo, o que foi que aconteceu com eles? Que eles ouviram o evangelho. Eles ouviram o evangelho, mas eles não tiveram fé no evangelho. E nós iremos começar a ver isso, queridos, que realmente o evangelho foi dado para eles. Eu vou mostrar para vocês algumas passagens aqui que vai mostrar claramente isso. Só que o que eles não fizeram foi entender. Eles não compreenderam o evangelho, né? E isso é interessante porque agora a gente vai começar realmente a entender realmente a forma como Deus lidou com o seu povo, porque se você já leu um livro chamado Anunciando o Alto Clamor, né, provavelmente deve ter pessoas aqui na live que já leram esse livro e vão se lembrar do prefácio do livro, né, onde vai explicar sobre a forma, tanto o prefácio como o iníciozinho do livro, ali explica a forma de Deus lidar com o seu povo. E como é que Deus lidou com o seu povo? O livro explica o seguinte, eu achei fantástico isso quando eu li. Ele diz assim, ó, bom, Deus enviou o Antigo Testamento, né, chamou os seus profetas, foi explicando ali, né, para o povo de Deus as coisas, e o Antigo Testamento ficou pronto. Naquela época, a linguagem do Antigo Testamento era muito fácil, qualquer pessoa podia entender, né? Então Deus deu o Antigo Testamento de uma forma fácil para todo mundo entender. Só que o que aconteceu? O tempo foi passando e as pessoas foram se perdendo, né, dos escritos, não foram compreendendo o Antigo Testamento e eles passaram a não viver o Antigo Testamento e eles já não compreendiam realmente, né? Começou a ficar enegrecido ali, entenebrecido o entendimento. E eles não entenderam realmente o Antigo Testamento. Aí Deus, em sua misericórdia, o que foi que ele fez? Deus deu o Novo Testamento. E ao contrário do que é dito, que o Novo Testamento vem para anular o Antigo, né? O Novo Testamento, na verdade, ele veio para ampliar o seu entendimento em relação ao Antigo. Porque todas as verdades estavam no Antigo Testamento. Só que Deus viu que o povo tinha se afastado e ele deu o Novo Testamento para explicar de forma mais fácil o Antigo Testamento. Então, veja que o Novo Testamento é o quê? São os apóstolos pegando passagens do Antigo Testamento e explicando. Ou seja, dizendo assim, olha, filho, é assim que se entende. Né? E aí o livro depois ele fala, e aí o que foi que aconteceu? Depois do Novo Testamento, a igreja passa por várias eras, né? Por várias fases, né? A gente entra ali no período da Idade Média, onde as Bíblias foram retiradas. Então, quando a Bíblia voltou para o povo, né? Deus começa a levantar o Wycliffe, que traduz a Bíblia, Lutero também, e outros. Quando a Bíblia chegou na mão das pessoas, a tradição e os costumes estavam amplamente arraigados. Então, muitas pessoas iam ler as Escrituras e não iam realmente compreender da forma como ela tinha sido dada lá no passado.
que foi que Deus fez? Enviou o espírito de profecia. Né? Depois da Idade Média, depois da Idade Escura, Deus levanta uma luz e envia o espírito de profecia. E aí, o espírito de profecia era exatamente para quê? Para que as pessoas entendessem tanto o antigo quanto o novo de forma mais fácil. E convenhamos, quando você lê o espírito de profecia, de fato, você começa a enxergar as escrituras, né? Coisas que você já lia e você nunca viu aquilo, você passa a ver, porque o espírito de profecia lhe iluminou aquilo ali. Por isso que foi dado o espírito de profecia. E aí o livro ele termina dizendo o seguinte, só que mesmo com o espírito de profecia, o povo não estava compreendendo. E aí o livro finaliza dizendo o seguinte, aí ele cita Testemunhos para Ministros, página 91, onde diz assim, ó, em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem por intermédio dos pastores Jones e Wagner. E aí ele diz, Deus aí no final das contas, né, para dar o beabá mesmo, para falar em linguagem de criança para o povo nos últimos dias, ele envia Jones e Wagner, que era exatamente para fortalecer os testemunhos e dar a mensagem de forma mais direta e mais clara ainda. Né? Tanto é que no manuscrito 5, acho que de 1889, ali é dito, fazem uma pergunta para Ellen White, perguntando assim, o que você acha da mensagem que esses homens estão trazendo? E ela diz, é a mesma mensagem que há 45 anos eu tenho pregado a vocês. Né? Então, essa é a forma de Deus lidar com o seu povo. A forma como Deus foi lidando foi para trazer cada vez mais luz de uma maneira mais fácil para que a gente entenda. Mas nós vamos ver que o Evangelho Eterno, queridos, essas mensagens que nós hoje, em 2022, estamos entendendo como as mensagens para os últimos dias, Abraão já tinha. E é isso que a gente vai ter que enxergar, e isso que é maravilhoso. Nós vamos começar a enxergar verdadeiramente isso, né? Então, Hebreus capítulo 4, no verso 2, nós vimos que o Evangelho Eterno foi pregado a eles lá no passado. Então, tudo que o Evangelho compreende foi pregado para eles. E agora vamos entender agora o seguinte, ó, Romanos 4, lembra que eu falei que a outra passagem seria Romanos 4? Quem estiver anotando, anota agora aí, ó, Romanos capítulo 4, e nós vamos falar aqui de um verso específico, que vai falar sobre Abraão, Romanos capítulo 4, todos acharam aí? Romanos capítulo 4, verso 13. Primeiro nós vamos ler Romanos 4, 13, e depois vamos ler mais um. Romanos 4, 13 diz assim, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Olha que coisa interessante. A promessa que foi feita a Abraão, aqui o apóstolo Paulo diz que foi feita pela justiça da fé. Né? Então, a mensagem de justificação pela fé, que o Espírito de Profecia fala que é a mensagem do terceiro anjo, nós vamos encontrar aonde? Para a gente compreendê-la com Abraão. Né? Porque aqui diz que a promessa de que ele seria herdeiro foi feita por meio de quê? Por meio da justiça da fé. Então, para a gente entender a justificação pela fé, a justiça da fé, nós vamos ter que entender como Deus lidou com Abraão. E aí, quando a gente começar a entender a forma como Deus lidou com Abraão, aí sim, a gente vai começar a vislumbrar a mensagem da justificação pela fé, que é o que nós iremos fazer. Certo? Então, olha só. Quando a gente vai entender sobre o evangelho, então, vocês já devem ter percebido que quando a gente fala de evangelho, então nós precisamos realmente entender que o evangelho ele não começa ali de Mateus para frente, certo? Porque sabe quem que a Bíblia fala que ouviu o evangelho pela primeira vez? Eu vou falar sobre isso, e eu quero que vocês abram comigo agora o último texto para a gente voltar para Gênesis 15, que é Gálatas. Amados, olha que texto maravilhoso aqui em Gálatas. Esse texto aqui é muito impressionante. Olha o que diz aqui Gálatas. Quando nós falamos do evangelho eterno, do verdadeiro evangelho, quem foi a pessoa primeiro que pregou esse evangelho e quem foi que ouviu esse evangelho? Olha só, Gálatas capítulo 3. Anota, gente, se você puder estar anotando, anote isso. Gálatas capítulo 3, no versos 7 e 8. Olha só, Gálatas 3, 7 e 8. Diz assim, ó, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olha o verso 8, que maravilhoso. Ó. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé
são benditos com o crente Abraão. Olha só, queridos. Deus, olha o que a Bíblia está dizendo, que Deus, prevendo que iria justificar pela fé os gentios, ele primeiro anunciou o evangelho para quem? Para Abraão. Ou seja, Deus realmente iria fazer toda aquela questão, né, da justiça pela fé, da justificação pela fé com os gentios. E o Espírito de Profecia diz para a gente que a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Mas, olha o que a Bíblia está dizendo para a gente. Então, a Escritura previu que Deus iria justificar pela fé os gentios. E nós sabemos que a justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Ou seja, em outras palavras, digamos assim, tendo Deus previsto que um dia ele daria a mensagem do terceiro anjo, ele pré-anunciou, ou seja, ele anunciou primeiro essa mensagem para quem? Para Abraão. Então, a mensagem do terceiro anjo, meus amados, ela está contida ali nas promessas a Abraão. E é isso que a gente vai começar a vislumbrar nesses 3 dias. Nós vamos realmente começar a entender que a mensagem do terceiro anjo, ela é mais antiga do que a gente pensa. Por isso que o nome é Evangelho Eterno, ou seja, porque ele vem desde lá do passado. Ele não veio de um ponto para frente, ele já vem desde o passado. E Deus estava querendo explicar isso, ó, há muito tempo. E a glória que Deus mostra em Apocalipse é que nos últimos dias o povo de Deus vai entender isso. Né? Então, olha só. Então, vamos voltar aqui para Gênesis capítulo 15, para a gente começar a vislumbrar isso, né? E nós iremos passar esses 3 dias vislumbrando muitos aspectos sobre isso. Então, vamos voltar para Gênesis 15 e ver como foi que Deus pregou a mensagem do terceiro anjo para Abraão. Então, ou seja, Deus chamou Abraão em Gênesis 12, meus amados, para que Abraão fosse um pregador do quê? Da mensagem do terceiro anjo. Percebe? Deus lidou com Abraão, ele mostrou a Abraão o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, para que Abraão proclamasse esse evangelho, ou seja, proclamasse o evangelho eterno, né? Ou seja, a mensagem do terceiro anjo, digamos assim, para os seus dias, que é o evangelho eterno. Então, olha só, em Gênesis 15, olha como Deus, gente, foi sendo bem didático com Abraão em relação a essa mensagem. Olha só, quando Deus chama Abraão, né? Nós já lemos aqui em Gênesis 15, aqui ele vem, e olha o que Deus fala para Abraão, olha só. Verso 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Verso 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Olha, gente, olha como começa, então, a história da justiça pela fé com Abraão. Abraão estava lá, na casa dele, né, na tenda dele. Deus chega para ele e fala assim, olha, Abraão, a sua descendência vai ser enorme, né? Você vai ter um filho. Só que Abraão, ele pensou assim, mas Senhor, eu só tenho na minha casa o Damasceno Eliezer. Eliezer, pela lógica, ele que vai ser o meu sucessor, porque eu não tenho filho. Deus falou, não. Aquele que de tuas entranhas sair vai ser o teu filho. A gente vai entender por que Deus foi tratando Abraão dessa forma. E aí Abraão fala assim, bom, mas como vai ser isso, né? Como é que vai ser dessa forma? Como é que vai acontecer isso? Aí olha o que Deus faz com Abraão no verso 5. Então o levou fora, ou seja, ele tira Abraão da tenda dele. Aí, então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conte as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Aí no verso 6 diz assim, ó, e creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Ponto. Então, no Antigo Testamento, Deus está mostrando a mensagem da justificação pela fé para Abraão aqui. Ou seja, Deus olhou, botou ele para o lado de fora e disse, ó, olha agora para as estrelas. Você pode contar? Assim vai ser a sua descendência. Pronto. Deus falou, Abraão, aí a Bíblia fala que Abraão fez o quê? Creu. Creu Abraão em Deus. E o que foi que aconteceu com Abraão quando ele creu? Deus imputou-lhe isto por justiça. Aí o que acontece? Quando a gente lê isso aqui, a gente diz, então Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Aí a gente poderia se perguntar o seguinte, mas o que significa isso? Imputou-lhe isso por justiça. O que significa que Deus, quando Abraão creu, imputou isso por justiça? A gente precisa entender isso. Por que a gente precisa compreender isso? Abra de novo agora o livro de Gálatas. Vamos voltar para Gálatas e Romanos. Gálatas 4. Olha a importância da gente entender realmente isso que está em Gênesis. Lembrando, qual foi o motivo também que nós temos o Novo Testamento? Para explicar de forma mais fácil o Antigo. Então, essa passagem aqui que a gente está lendo, olha, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. O que significa isso? A gente olha que o apóstolo Paulo,
ele traz pra gente essa luz, dizendo assim, gente, olha, é isso que significa. Olha que coisa maravilhosa, gente, como Deus é maravilhoso. Ó, Gálatas 3. Eu vou pedir que esse texto de Gálatas, se você tiver um lápis, você sublinhe esse texto. Por quê? Olha só que coisa interessante. Porque a gente pode ler e pode passar assim, sem realmente entender o que o texto está dizendo. Ó. Gálatas 3. Olha só o que o texto vai dizer de um detalhe específico. Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas 3:13. Gálatas 3, verso 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos parar aqui. Aqui a Bíblia está dizendo que Cristo foi morto, né? Recebeu a maldição da lei ali, né? Em nosso lugar. E aí, se a gente fizesse a pergunta assim, por que Cristo morreu no lugar do ser humano? Qual a resposta a gente teria? Para nos salvar, né? Para nos libertar, tudo isso. Só que olha a motivação que vai dizer aqui o verso 14. Olha o que Paulo fala no livro de Gálatas. Gálatas 3:14. Por que Jesus morreu no Calvário? Por que Jesus morreu no madeiro? Olha o verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Quer dizer, olha que fantástico isso. Então, ele atrela o fato de Jesus Cristo receber a maldição da lei em nosso lugar, para quê? Para que a gente pudesse receber a bênção de Abraão. Agora, imagine que eu chego hoje na sua casa e digo assim, bom dia, meu irmão, tudo bom? Você sabe por que Cristo morreu por você? Aí você vai dizer assim, porque ele queria me salvar, porque ele morreu pelos meus, ele queria perdoar os meus pecados e tudo isso. Tudo bem. Ele morreu para que você tivesse a bênção de Abraão, meu irmão. Receba a bênção de Abraão. Aí você vai dizer assim, bênção de Abraão? Qual é a bênção de Abraão? Né? Porque aqui está dizendo que Cristo morreu por nós para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Qual é a bênção de Abraão? Talvez em alguma tradução pode dizer assim, para que a bem-aventurança de Abraão. Que bem-aventurança é essa? Que bênção é essa? Quer dizer, Jesus morreu por mim para que eu recebesse a bênção de Abraão, mas eu nunca ouvi falar sobre essa bênção de Abraão. Que bênção é essa? Né? Então veja, e veja a grande importância disso, porque não só a bênção de Abraão, ele diz assim no verso 14, ó, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e, ou seja, tem mais uma coisa, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então veja que a promessa do Espírito, ela vem também como se fosse um pacote, você recebe a bênção de Abraão e recebe o Espírito Santo. A promessa do Espírito. Então, veja que também a promessa do Espírito está relacionada tudo a quem? A história de Deus com Abraão. Então, a gente realmente precisa compreender isso, porque, assim, tem tudo a ver com a salvação do ser humano. Porque veja que ele atrela diretamente a morte de Cristo no Calvário, pendurado no madeiro, né? Para que a gente pudesse receber a bênção de Abraão. Que bênção é essa? Né? Hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai finalizar já já. Vamos para Romanos capítulo 4. Romanos 4. Porque nós vemos ali em Gênesis 15, né? Gênesis capítulo 15, nós lemos sobre a história de Deus com Abraão. E é isso que a gente vai entender agora com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai falar sobre esse verso que a gente leu, né? Em Gênesis capítulo 4. Ou em Gênesis 15. Agora, Romanos 4. Verso 1. Vamos ler bem direitinho para a gente entender verso por verso do que a gente está lendo. Romanos capítulo 4, verso 1. Olha a pergunta que é feita. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Verso 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Vamos parar aqui. Olha que pergunta simples, né? Ele está dizendo o seguinte, vem cá. Abraão alcançou alguma coisa por causa das obras dele? Ou seja, é porque Abraão era bonzinho? É porque Abraão era um grande homem? É porque Abraão era bom aos olhos de Deus? É porque Abraão era um homem justo diante de Deus? É porque ele fazia as coisas por ele mesmo? Ele já diz claramente, né? Não. Por quê? Olha o verso 3. Pois o que é que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, claramente ele já diz, olha, não. Abraão não fez aquelas coisas. Abraão não tem a história que ele tem em Gênesis porque ele era uma pessoa diferente, porque ele era uma pessoa boa. Não, Abraão era como eu e você. Abraão era um homem de paixões, Abraão era um homem como qualquer ser humano. Então, a glória ali do Antigo Testamento, toda aquela história de Abraão é de Deus. É pela graça de Deus ali. Né? Então, aí ele vai dizer, ó, verso 5, verso 4. Ora, aquele que faz qualquer obra
não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Verso 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Olha que argumentação maravilhosa Paulo está dizendo. Ele vai dizer assim, bom, Abraão, ele recebeu as coisas porque ele era bom, porque ele era uma pessoa, né, por ele mesmo, que fazia as coisas, Deus olhava assim e dizia assim, rapaz, eu vou te abençoar, porque realmente você é uma pessoa diferente. Não. Porque, olha o que Paulo fala, porque assim, ó, se alguém faz uma obra e recebe uma recompensa, né, um galardão, não é segundo a graça, né? Por exemplo, você tem seu trabalho aí. Quando você vai fazer uma obra que alguém lhe paga, né? Você chega para a pessoa e fala assim: ô rapaz, muito obrigado por essa graça, muito obrigado porque você. Não, quando você trabalha no final do mês, quando o seu salário, você recebe o seu salário, você agradece ao seu patrão porque ali foi graça que ele está lhe dando? Ó, eu gosto tanto de você, rapaz, que esse mês eu vou lhe dar seu salário. Eu gosto muito de você e por misericórdia eu vou lhe dar o seu salário do mês. É justo isso? Claro que não. Porque você trabalhou. E a própria Escritura fala: o trabalhador é digno do seu salário. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui sobre Abraão, olha a argumentação de Paulo. Mas olha só: se uma pessoa faz obras e recebe um galardão, uma recompensa, ela não está recebendo segundo a graça, é segundo a dívida. Então ele está dizendo: se Deus abençoasse Abraão porque Abraão era bom por ele mesmo, Deus não estaria sendo gracioso com Abraão. Deus estaria simplesmente recompensando Abraão por uma coisa que ele era digno de receber. Aí ele diz o verso 5, ó. Mas aquele que não pratica, ou seja, aquele que não faz boas obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, quando Deus estava tratando com Abraão, Deus estava tratando com alguém que era o quê? Um ímpio. A palavra ímpio significa aquele que é dessemelhante de Deus. Porque quando a Bíblia fala assim, ó, Abraão creu e foi lhe imputada como justiça, como a fé lhe foi imputada como justiça, bom, a fé só pode ser imputada como justiça para alguém que se reconhece que é ímpio, que reconhece que é dissemelhante de Deus e que necessita de Deus. Senão não tem por que ele receber a justiça. Porque para que você vai ter necessidade de receber justiça se você já é justo? Esse não era o problema dos fariseus? Né? Então, como é que você vai receber algo de Deus para ser justo se na sua concepção você já é justo? Então, ele está mostrando claramente que Abraão entendia a necessidade dele da justiça de Deus. E ele se entendia verdadeiramente como alguém necessitado da graça. E Deus foi gracioso com Abraão. E é por isso, meus amados, que aí vem o verso 6 para a gente entender agora Gênesis 15, que ele diz assim, ó, assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, preste bastante atenção nesse verso 6, porque depois de ele dizer que Abraão foi abençoado, que Abraão recebeu de Deus a graça, ele vai dizer no verso 6 uma palavra específica, preste bastante atenção. Ele diz assim, ó, assim também Davi declara bem-aventurado, ou seja, abençoado, o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo. Então, ele diz assim, ó, Davi declara que é bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Mas olha o verso que ele vai utilizar. Verso 7 e 8. Olha o que é que Davi diz. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ele usa dois versos aqui do Salmo 32. Aí ele fecha com a pergunta no verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Olha que coisa fantástica. Ó. Ele disse assim, ó, Abraão recebeu a bênção, né, de ter a justiça imputada a ele. Aí no verso 6 ele diz, Davi também declara que são abençoados, ou seja, são bem-aventurados aqueles que Deus imputa a sua justiça sem as obras. Aí ele cita os dois versos. Mas nos dois versos que ele citou, gente, Davi falou isso? Preste bastante atenção. Nos dois versos que ele citou aqui, do Salmo de Davi, Davi disse assim, que bem-aventurado é o homem que Deus imputa a justiça sem as obras. Está escrito isso? Não está. Mas olha o que Paulo atrela aqui. Ó, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Isso aqui ele está dizendo que é a justiça imputada. Então, ele está dizendo assim, ó, que Davi declara bem-aventurado o homem a que Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Então, queridos, a justiça que é imputada a uma pessoa significa o quê? Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Então, a bênção de ter a justiça imputada equivale à mesma coisa que dizer o quê?
que é a bênção de receber o quê? O perdão dos pecados. É a bênção de receber o perdão de Deus. Percebeu? Então, aqui no capítulo 4, ele lança a luz sobre Gênesis 15, dizendo que quando Abraão creu, o que é que Deus fez com Abraão? Perdoou todos os pecados de Abraão. Quando a Bíblia fala assim, ó, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, significa que quando Abraão creu, todos os pecados foram perdoados de Abraão. Agora você entendeu Gálatas 3? Então Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse para os gentios. Qual é a bênção de Abraão? A bênção de ter todos os pecados perdoados. Foi para isso que Cristo morreu no madeiro, para que todos os nossos pecados pudessem ser perdoados. E que agora, com os pecados perdoados, o Espírito de Profecia fala assim, né? Que o perdão de Deus é remover o pecado e preencher o vácuo com o quê? Se você já leu a citação? Com as graças do Espírito. Então, ele tira o seu pecado, ou seja, todos os seus pecados, e no lugar dos seus pecados você recebe o quê? O Espírito Santo. Então, Abraão também, ali em Gênesis 15, o que foi que Abraão recebeu como promessa? O Espírito Santo. Né? E agora eu quero finalizar com vocês o dia de hoje, porque amanhã a gente vai ver ainda mais detalhes, a gente vai ver o Monte Sião, o Monte Calvário, o Monte Sinai, tudo unido em um só. Mas olha só, eu quero finalizar aqui com vocês. Então nós começamos a perceber o evangelho aqui em Gênesis 15. Mas nós vamos ver agora Deus pregando. Lembre que quando a gente leu em Gálatas 3, fala que Deus anunciou o evangelho primeiramente a Abraão. Então veja que é Deus anunciando. Olha que maravilhoso isso. Deus pregando. Como é que Deus pregou o evangelho para Abraão? Olha só como é que Deus pregou o evangelho para Abraão. Veja só aqui em Gênesis capítulo 15, olha só no verso 8. Ele diz assim, ó, e disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Aí Deus manda ele fazer, né, o concerto, ele manda fazer, tomar uma bezerra, uma cabra, um carneiro e tudo isso. Eu ia falar sobre isso hoje, mas eu acho que hoje não vai dar para a gente se deter exatamente aqui nesse ponto. Eu acho que eu falo sobre isso amanhã. Mas eu quero pegar um detalhe agora específico. Logo depois que Abraão faz isso, olha o que acontece com Abraão no verso 12 e no verso 13. Veja como Deus é maravilhoso em pregar o evangelho. Ó. Verso 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, olha o que Deus fala para Abraão. Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Quando Deus chega para Abraão, para falar da terra, o que foi que Deus prometeu para Abraão? Olha, a terra eu vou dar a ti e a quem? A tua descendência. Quem é essa descendência que a promessa está se referindo? Gálatas 3,16, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a Bíblia fala não as tuas descendências, como se falando de muitos, mas a tua descendência, que é Cristo. Então, no Antigo Testamento, quando Deus falou assim, ó, a ti te darei, a ti e a tua descendência essa terra, Deus está falando com Abraão e com Cristo. Então, a promessa feita para Abraão e para Cristo. Então, só que o que acontece, né? Envolvia também os próprios filhos de Abraão, porque Isaac era um tipo de Cristo, né? Era um símbolo de Cristo. Então, Abraão e a sua descendência iriam herdar essa terra. Só que, olha só, quando a gente olha para a história de Abraão, o próprio Estevão, em Atos 7, ele vai dizer o seguinte, Abraão, alguma vez, gente, botou o pé na terra prometida? Não. Inclusive, Atos 7 fala o quê? Que ele não teve nem o espaço de um pé, né? Morreu peregrino. Mas olha que coisa fantástica. Olha o que Deus prometeu para Abraão. Vamos prestar bastante atenção nisso, para a gente entender o seguinte. Vamos lá. Quando nós falamos de evangelho, quais são as coisas que, quando a gente, por exemplo, se eu for dar estudo para uma pessoa sobre evangelho, quais são os pontos do evangelho que eu tenho que falar? Bom, morte de Cristo, né? A morte do Messias, a ressurreição do Messias, a futura ressurreição dos mortos. Qual é a esperança principal do evangelho? Não é a ressurreição dos mortos? Não é que um dia nós iremos ressuscitar e iremos estar com o Senhor? Pronto. Então vamos falar sobre essa em específico hoje. A ressurreição dos mortos, né?
Então, a ressurreição dos mortos é uma promessa do evangelho. Então, Deus tinha que pregar para Abraão essa verdade, porque se Deus estava pregando o evangelho eterno, ele tinha que mostrar isso para Abraão. Como foi que Deus fez isso? Aí ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, olha como Deus é maravilhoso. Ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, olha, essa terra aqui, tá vendo essa terra? Eu vou fazer você herdar essa terra. Aí Abraão fala assim: mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou herdar essa terra? Aí Deus, depois de fazer todo o concerto com Abraão, aí ele chega e diz assim para Abraão: ó, Abraão, saiba de uma coisa. A sua descendência, que vai herdar a terra, ainda vai ficar escrava por 400 anos. Vamos fazer agora o passo a passo para a gente entender o que foi que Deus foi colocando na cabeça de Abraão. Primeiro, ele falou: a terra é sua. Entenda isso. A palavra de Deus é certa. Você vai herdar a terra. Então Abraão entendeu o quê? Vou herdar a terra. Então, para isso, na cabeça de Abraão estava claro: a terra vai ser minha. Pronto. Depois, aí Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sua descendência vai ficar 400 anos na escravidão. Aí Abraão começou a raciocinar o quê? Pense comigo, o raciocínio de Abraão. Peraí, eu já entendi que a terra vai ser minha. Mas se eu vou ficar ainda, se minha descendência ainda vai ficar 400 anos escrava, eu vou morrer. E perceba que logo depois Deus fala isso para Abraão, ó, e tu irás ser sepultado. E depois de 400 anos eles vão voltar para cá. Aí Abraão deve ter pensado o seguinte: peraí, mas se a terra vai ser minha e eu vou morrer, como é que a terra vai ser minha? Então, na cabeça de Abraão, o que foi que Deus estava pregando para ele? Se ele disse assim, ó, a terra é sua, Abraão, mas você ainda vai morrer. Se Abraão realmente entendeu que a terra era dele e ele ia morrer, significa o quê, naturalmente? O que é que ele entendeu com isso? Só tem um jeito de a terra ser minha. Acontecendo o quê? Ressurgindo dentre os mortos. Então, Abraão ali, quando Deus fez essa construção com Abraão, o que é que Deus estava ensinando para Abraão? Que existe a ressurreição dos mortos. E uma coisa ainda mais Deus estava explicando para Abraão com isso. É por isso, queridos, quando você vai para Gênesis 22, por isso quando ele chama, Deus diz assim para Abraão, ó, pegue seu filho, o único filho a quem tu amas, e leve para lá, para fazer o sacrifício. Aí você vê Paulo falando, né, em Hebreus, que Abraão foi crendo que aquele que estava pedindo, né, para matar Isaac, iria recobrá-lo dentre os mortos. Mas de onde Abraão aprendeu que os mortos ressuscitavam? Daí. Deus já tinha pregado a ressurreição dos mortos para Abraão desde Gênesis 15. E Abraão tinha entendido isso. Então Abraão entendeu que os mortos ressuscitavam. Então, quando ele chamou Isaac para ser sacrificado, como ele já tinha entendido a ressurreição dos mortos, porque Deus tinha pregado para ele a ressurreição dos mortos, ele falou: não, então Deus vai ressuscitar Isaac. Por quê? Porque o evangelho eterno já tinha sido pregado para Abraão e inspirou o quê em Abraão? Fé. A fé, queridos, Romanos 10, 17 diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir. Então Abraão tinha que ouvir o evangelho eterno para poder ter fé nas verdades do evangelho eterno. E quem foi que pregou o evangelho eterno para Abraão? Deus. Deus pregou o evangelho eterno para Abraão. Então, por isso que você vai em Gênesis 22, você vê aquela grande, né, demonstração de fé. Da mesma forma, nos últimos dias, quando o evangelho eterno for pregado, nós não vemos em Apocalipse 14 o povo de Deus exercendo grande fé no tempo de angústia. Por quê? Porque eles também ouviram o evangelho eterno à semelhança de Abraão. E são descendência de Abraão. Né? Então, ainda mais outra coisa Deus mostrou para Abraão. Mas na ressurreição dos mortos é só isso? A pessoa só vai ressurgir dos mortos? Não. Veja o que foi que ele... Olha como Deus atrelou uma coisa com a outra. Deus explicou a Abraão a ressurreição dos mortos. Só que quando os mortos ressuscitarem, o que é que eles vão herdar? A nova terra. Apocalipse 21. Vi novos céus e nova terra. Então, quando Deus falou assim para Abraão, Abraão, a terra vai ser sua, que terra era de Abraão? Era aquela terra ali? Maculada pelo pecado? Não. Porque em Gênesis 17, se você abre lá, Deus vai dizer assim, ó, eu darei a terra para vocês como possessão eterna. Ou seja, vai ser de vocês para sempre. Agora, olha como Deus foi unindo um ponto com o outro. Primeiro ele disse para Abraão que a terra seria dele. Depois que ele ia morrer. Mas ele entendeu que a terra seria dele, então ele iria ressuscitar. Aí depois Deus falou assim, ó, a terra vai ser sua para sempre. Opa, então, quando eu ressuscitar, a terra vai ser minha para sempre. Ou seja, Deus explicou ali que haveria novos céus e nova terra para Abraão. Mas veja, Gálatas 3,16 diz que as promessas de Deus eram para Abraão e para o seu descendente. Quem era o descendente? Cristo. Então, Cristo estava envolvido na promessa a Abraão. E veja, quando Deus falou da terra para Abraão, por que havia um problema aqui? Porque assim, ó, Deus disse, ó, a terra vai ser sua eternamente. Só que o que aconteceu em Gênesis capítulo 2 e 3?
Quando Adão pecou, o que foi que Deus falou em relação à terra? Ele disse assim, ó, maldita é a terra por tua causa. Então, há uma maldição sobre a terra. Então, não pode ser esta terra aqui que foi prometida a Abraão. Então, Deus não estava prometendo essa terra aqui. Por quê? Porque essa terra aqui, da forma como está hoje, ela está o quê? Amaldiçoada pelo pecado. Então, quando Deus diz assim para Abraão, ó, eu vou lhe dar a terra por possessão eterna, qual terra ele estava se referindo? O novos céus e nova terra. Só que para isso acontecer, veja que era Abraão e Cristo que estavam vendo isso. Precisava de um detalhe, que aqui no conceito eterno ele fala isso, que eu achei lindo. Veja, quando ele oferece a terra em possessão eterna a Abraão, não podia ser essa terra, porque essa terra estava amaldiçoada. Mas qual era o sinal? O que aconteceu com a terra quando a terra foi amaldiçoada? Ele fala isso no livro. O que foi que aconteceu? Deus assim, ó, a terra vai passar a produzir o quê? Espinhos e cardos. Então, quando Abraão não pode herdar essa terra cheia de espinhos e cardos, porque isso é o símbolo da maldição, então isso tem que ir embora. Aí entra o descendente de Abraão, Cristo. Cristo, enquanto filho de Deus, teve que pagar o preço de Abraão e da sua descendência e da terra. E como foi que ele pagou o preço da semente de Abraão? Se tornando a descendência de Abraão. Por isso que ele fala isso em Hebreus 2. Porque ele verdadeiramente não tomou a natureza dos anjos, mas a descendência de Abraão, porque foi para ele que foi feita a promessa. E depois, o que foi que aconteceu com Cristo? Quando ele vai para o Calvário, olha aqui na tela a imagem, quando ele vai para o Calvário, o que a Bíblia fala em João 19? Que teceram ali, para poder colocar na cabeça de Jesus, uma coroa de espinhos. E o que são espinhos? Espinhos é exatamente aquilo que começou a crescer depois da maldição da terra. Então, quando a coroa é cravada na cabeça de Jesus, aqueles espinhos, ali era a maldição da terra sendo cravada em Jesus também. Então, quando Cristo foi colocado sobre o madeiro e morreu, tanto o preço do homem como o preço da terra foi pago, garantindo assim para Abraão que ele ressuscitaria, porque Jesus tomou a natureza do ser humano e morreu, e que a terra seria renovada, porque Jesus Cristo levou a maldição da terra sobre a sua cabeça. E assim, Cristo realmente cumpre a promessa a Abraão em sua plenitude. Né? Então, assim, amanhã, se for pela graça de Deus, a gente vai continuar vendo ainda mais detalhes sobre o concerto de Deus, e que realmente a gente possa agora passar a observar, né, e que a gente realmente, nesses 3 dias, a gente comece a vislumbrar, né, a glória de Deus, né, dentro dos concertos. Nós iremos ver detalhes sobre os concertos ainda mais amplamente, né, mas que Deus realmente nos ajude a compreender o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, desde a antiguidade, e que a gente veja a relação disso com a nossa vida. Por quê? Porque, no fim das contas, tudo que a gente vai aprender agora com o evangelho a partir de Abraão, veja o que Jesus falou com os judeus ali em João capítulo 8. Porque os judeus, eles achavam que eles já eram, as promessas eram para eles. Porque como eles eram descendência natural de Abraão, eles falavam assim, não, é tudo meu. Olha o que Jesus falou para eles. Jesus falou assim, ó, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas vocês não são filhos de Abraão. Aí eles disseram, vocês são filhos do diabo. Uau! Imagina, né? Que coisa pesada. Por quê? Por que Jesus fala isso? Porque a fé de Abraão foi uma fé que levou Abraão a fazer o quê? Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus pregou o evangelho a Abraão, o evangelho transformou ou não transformou a vida de Abraão? Transformou. Então, a fé de Abraão, ou seja, quando Deus pregou a Abraão, inspirou fé em Abraão. E essa fé que inspirou em Abraão levou Abraão a ser o quê? Uma pessoa o quê? Santa, íntegra, justa e reta. Porque o evangelho operou em Abraão. Então Jesus chega para os judeus e fala assim, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Então, fazer as obras de Abraão simplesmente é o quê? Viver o evangelho eterno. Abraão viveu o evangelho eterno. Então, queridos, que nesses 3 dias, pela graça de Deus, né, tanto hoje como amanhã e depois, a gente possa compreender essas verdades do evangelho, mas que verdadeiramente nós pratiquemos as obras de Abraão, para que realmente sejamos verdadeiros filhos espirituais de Abraão, como a Bíblia fala, né? Que os que são da fé são filhos de Abraão. E que a mesma experiência de fé da vida de Abraão se reproduza em nós, nesses últimos dias, que também temos a mesma incumbência de Abraão, que é de pregar o evangelho eterno. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Quero fazer uma oração aqui nesse final, para a gente finalizar.
E amanhã nós iremos dar continuidade nesse assunto tão precioso para nós, que envolve as 3 mensagens angélicas. Oremos juntos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por tanta misericórdia da parte do Senhor em explicar para nós, Senhor, o teu poder e a tua graça. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que cada dia mais o Senhor venha explicar para nós, mediante teu Santo Espírito, Pai, e gravar em nossos corações, em nossa mente, tudo isso que o Senhor tem explicado para os seus servos desde a antiguidade, Senhor. Abre nosso entendimento, Senhor, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, e para que verdadeiramente, Pai, a tua lei esteja gravada nas tábuas do nosso coração, para que esse conhecimento não seja apenas teoria em nós, Senhor, mas seja verdadeiramente prática, para que realmente a palavra da verdade, Senhor, seja exercida em nós de forma que a gente seja carta escrita por Deus aos seres humanos, que as pessoas possam verdadeiramente ver, Senhor, a tua aliança eterna, o teu pacto eterno, Senhor, em nossa vida, e ver que verdadeiramente, Senhor, somos descendência espiritual de Cristo Jesus, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por isso, agradecemos ao Senhor por mais um dia que estivemos juntos aqui, e que o Senhor nos fortaleça para que a cada dia possamos compreender essa grande mensagem que o Senhor tem para nós nos últimos dias e vivê-la diante do mundo e diante dos santos anjos e de todo o universo não caído. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.